Olá, chamamos para uma entrevista o coordenador da Comissão de Fé e Política do CNLB e membro da coordenação ampliada do Cefep, para tratar sobre o tema da campanha da Fraternidade de 2019 sobre políticas públicas. Trataremos de maneira mais específica sobre as políticas públicas destinadas à proteção à família. Luiz Henrique, gostaria que você destacasse quais seriam as políticas públicas voltadas para as famílias. Primeiramente, a gente precisa compreender que as políticas públicas voltadas para a família, elas estão contempladas num conjunto de direitos chamados de direitos sociais. Esses direitos sociais englobam educação, saúde, assistência social. Então, dentre cada uma dessas áreas, várias políticas públicas que são destinadas diretamente ou indiretamente às famílias. Então, dessas políticas públicas, a gente pode dizer de acessos a creches, a escolas, a redes de assistência social para as famílias, vão dar suporte para que essas famílias possam conviver de maneira mais harmoniosa. Luiz Henrique, sabemos que há uma gama enorme de trabalhos realizados por agentes das pastorais e obras sociais da Igreja Católica, que prestam uma série de serviços e benefícios à sociedade. Você vê nesses trabalhos uma certa transferência de responsabilidade do Estado a essas instituições? Ou podemos dizer que eles podem ser vistos como serviços complementares? Quando a gente trata das famílias, antes de mais nada, antes da gente falar dessa questão do trabalho pastoral, a gente precisa entender que há uma certa hierarquia em relação às prioridades de quem são as responsabilidades do indivíduo. Então, a primeira delas é a família, que é a responsável por fazer a interação entre o indivíduo e a sociedade. Depois nós temos a sociedade como um todo, né, que faz essa interação, e por último o Estado. Então, numa sequência lógica, a gente vê que a família deveria cuidar dos valores básicos do indivíduo, fornecendo a ele alguns princípios que vão levar ele nas relações com a sociedade e depois, posteriormente, com o Estado. O que acontece? Essa hierarquia, muitas vezes, ela é esquecida. E aí a sociedade e o Estado são chamados a complementar isso. Deveriam ser complementares. E muitas vezes, algumas políticas públicas que devem dar suporte, que devem dar garantias e proteção à família, elas não acontecem. E aí as instituições, e aí se encontra, por exemplo, as pastorais sociais, acabam atuando de forma a colaborar naquilo que é papel, às vezes, do Estado. Muitas vezes do Estado. Esse é um modelo de cooperação, vamos chamar assim, de grupos sociais para colaborar com as famílias. Acontece que, muitas vezes, o Estado, o poder público, acaba meio que jogando a responsabilidade que lhe é própria a essas instituições e às famílias. Então, assim, é fundamental que haja esse trabalho, mas a gente sempre tem que ter o cuidado para que esse trabalho não seja uma transferência de responsabilidade. E o que é pior, muitas vezes acaba fazendo com que a família ela acaba sendo culpabilizada por um problema que não é dela. Então a família acaba sofrendo por não conseguir, por uma série de razões que a gente pode elencar, a não dar a resposta necessária que a sociedade espera. E aí a sociedade, o Estado, responsabiliza a família por conta de não conseguir corresponder àquilo que deveria ser papel da família. Mas temos que lembrar que essa família não foi protegida pelo Estado, por conta dessa transferência de responsabilidade. Para você, analisando o contexto histórico nos últimos 20 anos,
seria justo afirmar que houve por parte do Estado um projeto político onde ele quis assumir certas funções que eram papéis específicos da família e que agora, com o governo atual, está havendo um modelo político inverso, ou seja, joga-se para as famílias algo que lhes são devidas, porém, como essas famílias não estão estruturadas para acolher e vivenciar essa revalorização da família, causa isso que você está nos falando? Sim, eu diria que assim, tanto a família como a sociedade e o próprio Estado vão sofrendo mudanças ao longo do tempo. E essas mudanças, muitas vezes, elas são mais rápidas do que a gente pode perceber. Se a gente pensar enquanto família, instituições públicas, sociais e Estado, a gente vai percebendo que a família ela sofre uma transformação porque ela passa a não dar conta daquela responsabilidade que lhe é própria. Por quê? Porque essa família, hoje em dia, ela precisa, na sua grande maioria, sair para trabalhar, por exemplo, para dar condições de vida a todos os seus envolvidos, todos os laços afetivos que compõem aquele grupo familiar. Ao sair para trabalhar, por exemplo, essa família começa a se ausentar mais tempo desses espaços, desses ambientes familiares. E aí essa responsabilidade ela passa a ser transferida, muitas vezes, para você colocou, de pastorais sociais, por exemplo, e ao Estado. Só que esse Estado, e inclusive a própria comunidade no qual ela está inserida, que também sempre foi uma parceira, ela também sofre transformação. Você pode perceber, por exemplo, falando de comunidades, né, que é no nosso bairro, as famílias hoje em dia, principalmente no meio urbano, elas se deslocam para regiões e para bairros, muitas vezes em condomínios fechados ou em espaços como que as pessoas não têm mais relação social. Você não conhece, às vezes, o seu vizinho do seu lado. Isso, então, esse processo que antes era um processo compartilhado entre família e comunidade próxima, ele sofre um rompimento. E esse processo também acontece com o Estado, porque o Estado, por conta de uma série de forma como ele foi sendo construído, muitas vezes na lógica de reduzir o papel do Estado, foi deixando o Estado cada vez menor no seu papel, mas com uma demanda social maior. Então ele passou a ser exigido em políticas públicas para atender toda essa população de modo geral, só que o seu papel, muitas vezes, por conta do desafio que lhe cabe, econômico, organizativo, começa a ser prejudicado porque houve uma tendência à diminuição desse Estado, de dar essa proteção, de dar essas garantias que essas famílias precisavam. E aí, uma das demandas que começaram a ser mais fortes enquanto Estado que tem uma relação familiar, por exemplo, é a escola. Porque ela começa a receber, por exemplo, a demanda das famílias que deveria receber pessoas, crianças e adolescentes e jovens com valores básicos trazidos de casa, ela começa a perceber que ela começa a receber esse público já não com esses valores. Por quê? Porque a presença familiar hoje em dia não aconteceu por falta dessa ausência familiar, de participação e de comunhão, vamos chamar assim. E essa escola, de uma certa forma, não deveria ser responsabilizada por isso, mas hoje em dia ela precisa atuar nessa forma de modo a pelo menos dar um mínimo de condições para que esse indivíduo que passa a ser inserido nas escolas, ele possa ter aqueles valores básicos que ele deveria ter recebido da família, a escola também passa a receber esse processo. E nesse processo ainda a gente tem que destacar que houve, além disso tudo, uma mudança significativa por conta de fatores de influência de outros atores que a gente não estava tão acostumado assim. E a gente pode destacar, por exemplo, a TV e a internet, que influenciam na família, na comunidade e na própria escola. Então, o caso de pensar em políticas públicas que valorizem a família, para que a família retome o seu papel e traga o ordenamento na sociedade? Exatamente, você falou a palavra perfeita.
O que é preciso, então, para a gente tem um grande desafio. Este é um problema social. Então, a gente precisa buscar soluções, pensar em alternativas. É aí que entra a questão da política pública, porque a política pública identifica o problema, o agente público pensa em soluções, só que esse pensar soluções, ele precisa de uma coisa fundamental, que se chama participação da sociedade. Então, e como isso se dá? Através de fóruns, de audiências públicas, de conferências, de conselhos, onde as pessoas ajudam a buscar essas soluções. Isso não pode simplesmente ser uma responsabilidade do Estado. Então, o Estado define e as pessoas acatam. Não, isso tem que ser construído de forma coletiva, porque a família, ela é um sujeito coletivo. Ela é um sujeito que, por ela ser um sujeito coletivo, ela precisa ser pensada coletivamente, não apenas individualmente. Avaliando essa sua análise, podemos concluir dizendo que as famílias podem ter acesso a meios que vão minimizar os riscos dessas vulnerabilidades ou até mesmo dessas consequências. Para você, então, o Estado promove e lança as ideias e projetos para que, como família, a sociedade possa se ordenar e assim trazer essa harmonia que é necessária para o bom andamento da vida social? Exato. A gente teve grandes avanços, a gente está falando de alguns retrocessos, mas a gente teve grandes avanços nesse tempo todo. Desde a redemocratização do país, houve garantias constitucionais que dão sustentação, e, se aplicadas, às garantias e proteção da família. O que precisa acontecer? Que essas coisas que estão nas normas, estão nas leis, elas sejam de fato aplicadas. Então, por exemplo, a gente tem que pegar como avanços o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei de Assistência Social. Tudo isso foram conquistas. Só que essas conquistas, elas precisam ser efetivadas. Por quê? Porque elas fornecem instrumentos e meios, como você coloca, para que as políticas públicas sejam, de fato, aplicadas a quem interessa, que são as famílias. Aí sim, na prática, o Estado estará cumprindo a sua responsabilidade, que é dar suporte a essas famílias. Porque uma família, a gente precisa entender que vários agrupamentos de famílias, elas precisam ter um mínimo de estrutura. Quando elas têm a carência de algum benefício ou o acúmulo de alguma coisa, há um desequilíbrio. E eu preciso corrigir esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio é feito através de políticas públicas que tenham como primazia, no tema que a gente está discutindo, a família. Para que a família possa ter condições de voltar a ser protagonista do seu papel na sociedade. Para concluir, qual seria a sua mensagem final para quem está nos acompanhando? Então, eu penso que esse é o grande objetivo que a campanha da fraternidade quer trazer. Fazer com que as pessoas reflitam sobre elas, para a gente entender que, através dessas políticas públicas, os problemas do qual a gente está falando, eles podem ser superados. Então, a campanha tem essa proposta de fazer com que as pessoas reflitam, né? Olhem a realidade, que as famílias, que você julgue essas realidades e que depois você haja no sentido de fazer uma transformação desta realidade. Então, eu acredito sim que o fruto da campanha da fraternidade vai justamente isso, que se ela bem aplicada, ela pode ser de fato um instrumento de valorização das famílias.